Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco acertou a contratação de um atacante que estava no Santos, já é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Vamos falar da contratação desse jogador, não agradou tanto assim o torcedor vascaíno. Também vamos falar aqui da situação envolvendo outro jogador que o Vasco tem interesse, jogador que foi destaque do Ituano aí nessa temporada e também no ano passado. Também vamos falar da janela de transferências e se o Vasco vai contratar o camisa 10, o meia de articulação aí para o Campeonato Brasileiro. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar, já sabe, né, cara? Deixa o likezão aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que tá se inscrevendo. Vamos em busca de 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Bom, pessoal, a janela de transferências que está chegando aí ao perto do seu fechamento, porém a CBF já decidiu que irá adiar o fechamento da janela apenas para transferências nacionais. Em tese, trata-se do adiamento do fechamento da janela de transferências, marcado aí para a próxima terça-feira, dia 4, mas não é exatamente isso, né? A identidade estenderá até o dia 20 apenas o prazo para inscrição de jogadores que tenham atuado nos estaduais. Ou seja, para os reforços vindos do exterior, o prazo termina aí na terça-feira que vem. Essa medida serve para desafogar os clubes com dificuldades para contratar jogadores envolvidos com finais dos estaduais, passando do dia 4 para o dia 20 de abril. A CBF valoriza a disputa do Campeonato Brasileiro das 4 divisões e ainda ganha financeiramente com o recebimento das taxas de novos registros. É bom lembrar que a janela para transferências internacionais são determinadas pela FIFA, mas fica a cargo das federações dos países a regulação das operações internas. Isso aí vai deixar bem claro para nós, torcedores vascaínos, né, que o Vasco ainda precisa de reforço, que o Vasco só vai ter condições de trazer jogadores que disputaram aí campeonatos estaduais por times menores, né, cara? O Vasco não vai trazer nenhum craque agora nessa janela de transferências até o início do Campeonato Brasileiro. Não vai trazer nenhum jogador qualificado. Infelizmente, o torcedor não esperava isso, só que é o que o Vasco se propôs a fazer, né, cara? Contratou muito mal no início da temporada, gastou mais de 100 milhões de reais pro Vasco ser eliminado pro ABC na Copa do Brasil e os caras ainda não aprendem, né, cara? Tá trazendo um jogador de M do Santos, né? Um jogador fraquíssimo, na minha opinião. A gente vai falar já já dessa contratação, mas infelizmente parece que o amadorismo ainda segue dentro do Vasco, né, cara? A contratação do Paulo Brax foi uma péssima escolha da 777 Partners. Ele não consegue contratar bons jogadores pro Vasco, gastou muito dinheiro em várias contratações que até agora não corresponderam à altura e que a gente espera que o Vasco aí contrate bem no meio do ano, né? Se não contratar reforço de qualidade no meio do ano, esse time vai brigar para não ser rebaixado novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não temos elenco para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, cara. Isso é nítido, velho. Tem que ser muito clubista para não enxergar isso, cara, porque esses jogadores aí não são capazes de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e tão pouco com esse treinador fraco, esse estagiário, como disse aí o Joel Santana. Na minha opinião, o Vasco tem que acordar, tem que abrir os olhos. Tá muito fraco esse time do Vasco, não tem criação no meio campo, cara. O meio campo do Vasco não tem criatividade nenhuma, não consegue propor o jogo, a bola não chega no ataque, cara. Os jogadores têm que se sacrificar. Você vê o Alex Teixeira tendo que voltar, já é um jogador veterano, e o Gabriel Peck tendo que voltar para marcar lá junto com o Pumita Rodrigues, né? Porque não tem um meio campo forte. O Vasco não consegue ter criação e fica a cargo dos pontas terem que criar e também atacar, né? Aí desgasta bastante os jogadores. Quando a bola chega lá na frente, também o nosso centroavante perde um caminhão de gols e não sabe fazer gol, né? Mas se o Vasco quiser contratar reforço para o Campeonato Brasileiro, vai ter que trazer jogador de time pequeno aí que foi destaque nos campeonatos estaduais. Bom, e por falar em contratações, né, o Vasco não irá contratar um meia de criação nessa janela. A expectativa é que o Vasco faça esse investimento na janela de julho, quando irá abrir a janela lá no futebol europeu. O Vasco, infelizmente, fez um planejamento fajuto, né? Não conseguiu aí contratar jogadores de criação e tampouco aí contratar o primeiro volante que a gente precisava, né, cara? Tem o Rodrigo somente no elenco do Vasco, só que era extremamente importante o Vasco contratar um outro volante e não trouxe aí o Campuzano, que teve uma negociação que já estava certa com o Vasco, mas não avançou. Obviamente, claro, deve ter sido aí pela fraqueza da diretoria do Vasco, que não conseguiu fechar o negócio,
e o jogador não virá mais para o nosso time, né? Além desse jogador aí do Campuzano, que estava praticamente fechado com o Vasco, outros jogadores também não virão para o nosso clube, como o atacante Lucas Braga do Santos, né? Estava praticamente certo que ele iria ser reforço do Vasco, e esfriou totalmente essa negociação, entre vários outros nomes que foram especulados. O Vasco está perdendo um baita jogador do Racing para o Botafogo. O Botafogo está a um passo de contratar o Matias Rojas, cara, camisa 10 do Racing, e perder jogador pro Botafogo é sacanagem, né, cara? Isso daí mostra a fraqueza que é a diretoria do Vasco, a fraqueza desse trabalho da 777 Partners. Claro, obviamente, a SAF veio para salvar o Vasco, tá salvando. Sem a SAF, o Vasco não teria chance nenhuma nesse Campeonato Brasileiro. Porém, contratou um diretor fraquíssimo, o scout dele, e também, juntamente com o da 777 Partners, não fizeram um bom trabalho, cara. Isso é nítido. Várias contratações que o Vasco fez não deram certo. O elenco do Vasco hoje tá cheio de buraco, mano. Tá precisando de vários reforços. Você fala hoje que o Vasco fez um investimento de mais de 100 milhões de reais e não tem um camisa 10, não tem um ponta esquerda, não tem um primeiro volante, não tem banco de reservas, cara. Eu tenho certeza absoluta, já falei isso aqui várias vezes no canal, que outro profissional, outro diretor executivo, um diretor mais experiência, um diretor que já trabalhou em time grande, teria feito melhor do que fez o Paulo Brax, que somente trabalhou no América Mineiro e ficou pouco tempo no Internacional e só fez cagada lá no Internacional. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa ideia do Vasco não contratar um camisa 10 nessa janela de transferências agora. O Vasco vem encontrando muitas dificuldades para reforçar a equipe e eu já estou muito preocupado para esse início de Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de reforço, né? Dos jogadores que podem vir para o Vasco, e um deles já está contratado. O Vasco fechou a contratação aí do atacante Rauan Seco, jogador revelado pelo Santos, já é aguardado no Rio de Janeiro nessa quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. O jogador de 21 anos chega por empréstimo até o fim dessa temporada, com opção de compra. É um jogador bem mediano, para falar a verdade. O cara não vai ficar no Santos, o Santos quebrado, falido. É porque o jogador é fraco, mano. Esse jogador fraco, na base a gente já tem vários, né? Tem um Laranjeira, né, que tá lá também no Vasco lá ainda. Utiliza esse cara, mano. Por que vai trazer um jogador da base do Santos que não serve pro Santos? Por que esse cara vai servir pro Vasco? Não consigo entender esses critérios de contratação. Um atacante que só fez 5 gols aí na sua carreira como profissional, e, na minha opinião, é muito pouco para vestir a camisa do Vasco. Infelizmente, são as contratações aí que o Vasco está fazendo e só resta ao torcedor torcer para que dê certo. A única contratação que o Vasco fez para o Campeonato Brasileiro foi o tal do Rauan Seco, mano. Não sei nem como que pronuncia o nome desse jogador, nem sei se está certo o nome desse atleta, mano. Pelo amor de Deus. É uma contratação aí de time de Série B, Série C, cara. Cá pra nós, velho. Tá de sacanagem uma contratação desse nível aí, mano. Se você acha o jogador top, parabéns aí pra você. Parabéns aí pra você que tá confiante que o Rauan Seco será jogador pra fechar o aeroporto. O torcedor vascaíno carregar ele nos braços, né, cara? Tomara que venha aí e dê certo com a camisa do Vasco. Mas pelos números do jogador e de onde ele tá vindo, já é de se suspeitar. O Santos quase caiu pra Série B lá do Campeonato Paulista, Série A2 do Campeonato Paulista. Não teve um jogador que prestasse nesse time nessa temporada e o Vasco vai e traz um atacante reserva dos caras. Bom, e o outro nome que o Vasco tem interesse aí seria o do Gabriel Barros, meio atacante do Ituano, jogador que foi destaque aí do Clube Paulista, tanto na Série B e também nesse início de temporada. O Vasco ainda não fez uma proposta para contratar esse atleta, mas a 777 Partners vê um grande potencial nesse jogador e pode ser que o jogador entre na mira do Vasco em breve. Vale ressaltar que o Ituano pede cerca de 2,5 milhões de reais para vender o jogador de 21 anos, que disputou 15 jogos nessa temporada e marcou um gol. O jogador também tem passagens pelo Flamengo, onde foi emprestado pelo próprio Ituano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho aí. Deixa aí nos comentários o que você achou da contratação desse jogador, Rauan Seco, cara. Nunca ouvi falar desse jogador. Infelizmente, só as contratações aí bizarras que o Vasco tá fazendo.